Eu tô ainda no modo gravar vlog e aí eu sempre fico na dúvida como começar um vídeo. Então é isso, comecei esse vídeo divagando sobre como começar um vídeo. Enfim, no vídeo de hoje eu vou indicar 3 graphic novels que têm alguma relação com florestas. Inicialmente eu ia fazer um vídeo só sobre a Floresta dos Medos, que é uma graphic novel que se tornou uma leitura e releitura obrigatória pra mim. Eu inclusive já reli esse ano 2 vezes e sei que vou reler mais uma vez, provavelmente mês que vem ou no próximo, quando estiver mais perto do Halloween, porque é uma graphic novel que eu gosto muito, né? Se eu não gostasse, eu não ia ficar me torturando relendo ela. Mas inicialmente esse vídeo aqui ia ser só sobre essa graphic novel aqui, mas eu gosto muito quando o vídeo tem mais de uma indicação de livro, sabe? Quando é um vídeo temático, por exemplo, livros que se passam em tal época, livros que se passam em tal lugar, livros que abordam tal tema. Eu gosto muito de pegar mais de uma dica de livro por vídeo, então eu resolvi transformar esse vídeo aqui em 3 dicas de graphic novel, até porque eu estou muito empolgada pra criar conteúdo pra minha playlist de HQs, graphic novel e mangás aqui do canal. Já criei essa playlist, já tem acho que dois vídeos por enquanto, mas esse aqui vai ser o terceiro e em breve vai ter mais um também. Ai, que susto! Eu achei que não tinha gravado nada, que eu tinha ficado falando com a câmera sozinha por uns 2 minutos aqui e não tava gravando, mas gravou e essa foi a introdução desse vídeo. Eu vou começar falando sobre Floresta dos Medos, que é uma graphic novel que foi publicada aqui no Brasil pela Dark Side. Inclusive, todas as graphic novels que eu vou indicar aqui, elas foram publicadas pela Dark Side, ou seja, edições maravilhosas, com muito cuidado, muito capricho, muito amor. Então tá, Floresta dos Medos é uma graphic novel de terror, e eu acho que dá pra considerar também um pouquinho de horror em algumas histórias ou em alguns momentos, mas é uma graphic novel de terror que ela é composta por 5 contos, uma introdução e uma conclusão, e todas as histórias foram escritas e ilustradas pela canadense Emily Carroll, que fez um trabalho muito lindo e ao mesmo tempo muito creepy. Já na introdução, eu acho que, sei lá, 99% ou talvez 100% das pessoas que pegarem esse livro aqui pra ler vão se identificar, porque ela fala sobre um medo muito real, assim, pelo menos na minha infância foi muito real esse medo, e talvez ainda exista esse medo de vez em quando aqui, quando você vai apagar a luz, sabe? E aí você imagina que pode vir algum ser debaixo da cama e te puxar pra escuridão, te puxar pra debaixo da cama ou pra um mundo que pode existir embaixo dessa cama que você não faz ideia. Então já na introdução ela consegue criar um clima, e esse clima vai permanecendo ao longo da leitura. Inclusive, esse livro aqui é uma leitura que eu recomendo que você faça os 5 contos, tipo, meio que de uma vez. Você pode fazer, claro, um conto, daí faz outra coisa, lê outro conto, mas eu acho que é muito legal aproveitar todo esse clima que ela cria e a sequência de contos. Enfim, eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos contos. Eu não vou me prolongar muito porque, né, são contos, são histórias curtas. É legal você ler sem saber muito. O primeiro conto se chama A Casa do Vizinho e ele conta a história de 3 irmãs. Ele é narrado sob o ponto de vista da irmã do meio, que são orientadas pelo pai de que, se ele não retornasse em até 3 dias para casa, elas deveriam se agasalhar, pegar comida e andar em direção à casa do vizinho. Isso é tudo que eu vou falar sobre esse primeiro conto. O segundo se chama As Mãos de uma Moça São Frias e conta a história de uma moça que foi obrigada pelo pai a se casar com um homem, e quando ela chega no seu novo lar, na hora que ela vai deitar, ela escuta uma canção muito bizarra vindo das paredes de algum lugar que ela não consegue identificar. O terceiro se chama Seu Rosto Todo Vermelho e ele conta a história de um homem que ele está observando um cara que é exatamente igual ao seu irmão fisicamente, que todas as pessoas, a sua esposa, todo mundo trata ele como se fosse seu irmão, mas que ele tem certeza de que não é o irmão dele porque ele matou o seu irmão. O penúltimo é o Minha Amiga Jana, que conta a história de uma garota chamada Jana, que ela é conhecida na cidade por conseguir se comunicar com os mortos. E essa história é contada sob o ponto de vista da amiga da Jana. E o quinto e último conto se chama O Ninho e ele conta a história de uma garota chamada Bel, que é convidada pelo seu irmão para passar as férias de verão na sua casa e da sua esposa. Eu acho que nem precisava dizer isso, mas eu amei muito esse livro, eu gostei muito de todos os contos. E, apesar de não ser uma coisa difícil de acontecer, já que eu sou uma pessoa que se impressiona fácil, que tem uma imaginação que vai longe, às vezes muito longe, eu fiquei sim com medinho enquanto estava lendo esse livro, com todos os contos. Alguns me deixaram com um pouco mais de medinho do que outros. E eu acredito que, dependendo da forma, assim, com que você se envolve com a história, ou a forma com que a sua imaginação role, e a sua intensidade de ficar impressionada ou não, talvez você consiga, sim, sentir bastante medinho quando estiver lendo. Acho que nada, assim, a ponto de você ficar extremamente perturbado, mas
eu acho que esse não é um livro, assim, pra deixar a pessoa sem conseguir dormir, sabe? Mas se você pegar ele pra ler naquele clima certo, um dia nublado, ou de noite antes de dormir, no escuro, como na introdução, talvez você consiga sentir um pouquinho mais o clima que a Emily Carroll criou nesses contos aqui. Uma coisa que eu gostei bastante em todos eles é que eles têm um final meio em aberto, então dá aquela sensação de que algo bizarro já aconteceu, mas que algo mais bizarro ainda pode acontecer. Eu gosto muito dessa sensação, principalmente quando é em relação a contos e contos ilustrados, no caso, lindamente ilustrados. As histórias em si, ela não tem uma ligação, tipo, não precisa ler elas em sequência, mas eu acho legal ler na sequência que a autora escolheu em que elas fossem feitas, não publicadas, tipo, na ordem que elas estivessem no livro, então eu acho legal ler nessa mesma ordem. E em todas as histórias aparece a floresta, uma floresta. Pode-se dizer até que é a mesma floresta, já que os contos acontecem em épocas diferentes, pode ser que seja a mesma floresta em diferentes épocas, em diferentes estações, não sei. Como eu disse, eu gostei de todos os contos, mas os 3 que me deixaram assim com um pouquinho mais de perturbação, um pouquinho mais de medo foram o primeiro, que é A Casa do Vizinho, A Minha Amiga Jana e O Ninho. Se bem que falando isso agora, eu tô pensando assim, praticamente todos eles me deixaram bem impressionada, por assim dizer. Ai, gente, leiam esse livro aqui. Não sei o que mais eu posso fazer pra recomendar essa leitura pra vocês, mas leiam, por favor. Leiam esse livro. A primeira coisa que eu preciso falar sobre Frances é que esse aqui foi o primeiro livro que eu li na minha vida, que é protagonizado por uma personagem chamada Melina. E só por isso eu já tenho um carinho muito especial, então eu tenho muito amor por esse livro aqui. E foi uma sensação muito... não sei nem explicar, mas uma sensação muito curiosa, interessante. Eu não sei explicar, não encontro a palavra, eu tenho que inventar uma palavra pra isso. Mas ler um livro, ler uma história que tem uma personagem com o meu nome. Eu gostei muito dessa experiência. Queria que todo mundo tivesse essa experiência. Eu lembro que teve uma vez que eu tava no cinema assistindo um filme que eu acho que era Antes da Meia-Noite. Não lembro. Ele se passa na Grécia. E daí a namorada do filho do casal se chama Melina. Melina é um nome grego. E aí eu fiquei assim, nossa, tem uma personagem chamada Melina. Tem pessoas falando meu nome na tela. E essa foi a vez que eu me senti assim mais... não sei, não sei explicar a sensação, não sei porque eu tô divagando, mas foi uma sensação muito legal ver o meu nome na tela de um cinema. Então foi uma sensação muito legal também ver o meu nome nas páginas desse livro aqui. Então já deu pra entender que eu tenho um carinho especial por ele por causa disso, né? A Melina é uma bruxa, outra coisa que me fez ficar mais empolgada ainda com essa história e com a personagem que se chama Melina. E ela foi uma das 2 convocadas pela alta sacerdotista. Eu tô com dificuldade de falar alta sacerdotista e passou uma moto bem agora me atrapalhando. Ó céus. Enfim, ela e uma outra bruxa chamada Camélia foram convocadas pela alta sacerdotista para duelarem e uma delas vai ser a sua sucessora. A Melina e a Camélia são 2 bruxas com personalidades muito diferentes. Enquanto a Camélia, ela é toda organizada e ela se preparou ao longo de todos esses meses desde que ela foi convocada para esse duelo, ela estudou bastante, enfim, ela se preparou, é bem dedicada e organizada. Ao contrário da Melina, que ela tem uma personalidade assim mais festeira, ela aproveitou esses meses só para ficar bebendo e se divertindo e não deu muita atenção para essa preparação que ela tinha que ter feito. E até então ela estava tranquila com isso, porque ela tem uma autoestima muito baixa, ela já se acha incapaz de certa forma. Então ela não estava levando tão a sério essa convocação, apesar de que só o fato de ela ter sido convocada já mostrava que a alta sacerdotista vê potencial nela, tanto nela quanto na Camélia, mas mesmo assim isso não era o suficiente para com que ela quisesse se dedicar, sentisse que se ela se dedicasse ela poderia ter um resultado satisfatório. Então ela aproveitou esse tempo todo, ficou tranquila em relação a isso, só que a história começa na última noite antes desse duelo. E apesar de certa forma ela já estar conformada com o fato de que ela não tem chance, pra ela não tem chance com a Camélia, ela acaba se arrependendo e ela decide fazer alguma coisa e ela acaba conjurando um espírito da floresta que vem no formato de uma raposa, que é o Francis. Então, tem muitas coisas que dá pra falar assim sobre essa história, principalmente sobre os aspectos que ela aborda, né, as coisas que vão acontecer a partir do momento em que ela se conecta com essa raposa, como ela acaba descobrindo sentimentos que ela não sabia ou que estavam latentes nela. Enfim, dá pra falar muita coisa, só que essa é uma história que é curtinha, ela tem menos de 100 páginas, então eu acho que vai ser mais legal se vocês descobrirem as coisas que acontecem quando vocês pegarem pra ler. Inclusive, eu ia esquecer de falar isso, gente, mas se você assistiu o meu vídeo anterior, você já sabe, porque eu dei um spoiler lá, que é que eu tô com 2 exemplares de Frances, então eu vou presentear um de vocês com esse exemplar aqui. É só aquele mesmo esquema de sempre, deixa um comentário aqui
aqui falando por que você gostaria de ganhar Francis e coloca o seu e-mail, porque eu vou ler todos os comentários, vou escolher um de vocês e vou entrar em contato por e-mail. Então, é isso. Ok, recado dado. Agora voltando a Francis. Essa história aqui, ela também tem um final em aberto, assim como os contos que eu contei do livro anterior, do Floresta dos Medos. E esse aqui, ao contrário do Floresta dos Medos, eu fiquei sentindo a necessidade de ter uma continuação, mas eu não sei se vai ter uma continuação. Mas apesar disso, apesar desse sentimento que é um pouquinho frustrante, da vontade de você ter, assim, um pouquinho mais aprofundado o que vai acontecer a partir daquilo que aconteceu, eu gostei muito da história e eu recomendo bastante. Eu não sei se vai soar estranho isso que eu vou falar, mas independente da história, eu acho que esse livro aqui já vale a pena pela arte dele. Porque, nossa, sério, tanto as ilustrações quanto o trabalho feito com as cores é tudo muito lindo. Eu fiquei, assim, muito tempo admirando as páginas e voltando em algumas páginas, porque eu realmente fiquei encantada com o trabalho da Jéssica, que é o nome de verdade da Loputin. Esse aqui é o pseudônimo dela. Ela realmente fez um trabalho visual muito lindo nesse livro aqui e uma coisa que eu achei legal é que a Jéssica, ela participa muito desses eventos relacionados com o estilo Lolita, e dá pra perceber muito do estilo Lolita no traço dela, nas personagens que ela criou. Então todas as bruxas, elas seguem um padrão. Eu sei que às vezes isso aqui é ruim porque falta um pouco de representatividade. Eu não sei nem pra onde que tá indo a minha linha de raciocínio, mas resumindo, a arte desse livro aqui é muito linda e é protagonizado por uma bruxa chamada Melina, então super recomendo. Quase esqueci de falar uma coisa, eu amei esse detalhe aqui da edição que a Darkseid fez com a borda arredondada. Eu acho que deu um toque ainda mais, sei lá, fofo e parece um sketchbook, não sei. Eu achei que ficou muito legal esse detalhe aqui da edição brasileira. Não sei se as gringas são assim também, mas Darkseid, né, gente? Muito amor por essa edição. Aurora nas Sombras é um livro que já ganhou um vídeo aqui no canal, inclusive vou deixar ele linkado aqui nos cards. E nesse vídeo eu falei bastante sobre a história, falei a minha teoria, mostrei detalhes sobre a edição, então não vou me prolongar muito nele aqui nesse vídeo. Mas não tinha como deixar ele de fora nessa lista, já que eu tô falando de graphic novels que se passam em floresta, bosque, e não tinha como não indicar esse livro aqui de novo, até porque é um livro que eu gostei bastante e sempre que eu puder eu vou estar enfiando ele aqui pra indicar pra vocês, pra incentivar as pessoas a lerem essa história aqui. De uma forma bem resumida, pra quem ainda não assistiu o vídeo, Aurora nas Sombras conta a história de pessoas bem pequenininhas que elas são obrigadas a sair da sua casa, porque ela começa meio que a desmoronar ou desintegrar, eu acho que é mais fácil falar desintegrar. E aí quando elas saem, a gente tem uma visão geral de que elas estavam morando dentro de um cadáver de uma garotinha que está morta, caída numa floresta. Então essas pequenas pessoas acabam tendo que aprender a sobreviver e a conviver na floresta. Aí, quando esse vídeo aqui for pro ar, a pessoa que eu escolhi pra ganhar o exemplar extra de Aurora nas Sombras já vai ter recebido e-mail. Então agora só falta eu escolher quem que vai ganhar o exemplar extra de Francis. Então deixa um comentário aqui que eu vou ler todos os comentários e vou escolher um de vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das 3 dicas de graphic novels, histórias em quadrinhos que se passam em floresta. São 3 livros que eu gostei muito, que eu já li, reli, que eu super recomendo. E é isso. Nos vemos muito em breve aqui no canal no próximo vídeo. Tchau!